Vamos então resolver um problema sobre a biblioteca. Sabes o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um local que pode existir, por exemplo, na tua escola, onde estão livros que tu podes requisitar para ler, levar para casa e ler e depois devolver, não é? E assim vais adquirindo conhecimento lendo livros de variedíssimos tipos. Neste caso, vamos incluir no nosso problema livros da banda desenhada do Asterix. Sabes? Conheces os livros? Os livros da banda desenhada do Asterix? Pois bem, se conheces, vais ter possibilidade de ter acesso à leitura de quase todos eles, não é? E se não conheces, de certeza que vais perceber que são livros muito engraçados e que podes lê-los, ok? Durante as tuas férias escolares, como é evidente, não é? Ora bem, os livros da banda desenhada Asterix, os da série oficial, são neste momento 38 livros, não é? São 38 livros. Tu vês aqui do lado direito uma biblioteca, estás a ver uma ideia do que é uma biblioteca? Portanto, é um local onde tens muitos livros, onde podes chegar lá a requisitá-los e para ler. Ler lá ou levar para casa. Alguns deles são permitidos levar para casa durante um determinado número de dias. E depois tens que devolvê-los. Pois bem, vamos durante este vídeo vamos ver como é que é feito o papel, não é? Sabes que os livros são feitos de papel, não é? E portanto aqui temos um resumo da sequência do fabrico de papel. Portanto, o papel vem das árvores, não é? Depois é moído, não é? Faz-se a celulose, depois a celulose entra nas máquinas e a partir daí saem os rolos de papel que dão para fazer folhas de papel ou o papel para fazer os livros, não é? Depois vais ver num vídeo mais à frente em detalhe todo este processo. Para além disso, também queria te ensinar, aqui ao mostrar aqui como é que se faz um livro, não é? Também tens um vídeo a seguir com detalhe em que o livro é primeiro pensado em termos do seu conteúdo, não é? É escrito, é desenhado, é incluído figuras, depois vai para o design, onde é preparado a placa, depois a chapa para imprimir, depois é imprimido, depois entra na fase de acabamento e depois entra na fase de distribuição, onde os livros vêm das editoras para as diversas papelarias onde nós podemos comprar os livros, não é? Portanto, a sequência é essa, mas mais à frente vês o detalhe. Portanto, para já vamos ao nosso trabalho, que é estudar um pouco. E no final do nosso problema vou-te mostrar então alguns vídeos, como é que é feito o papel, como são feitos os livros, e vais poder ler, ter acesso aos livros do Asterix, né? Em PDF, em ficheiros PDF, para tu poderes ler. Ora bem, a primeira questão do problema é a seguinte: a biblioteca da escola só tem os primeiros 29 livros, portanto, dos 38 que existem, a biblioteca neste momento só tem, imagina que a biblioteca só tem acesso, só tem no seu arquivo 29 livros, até aqui há a Rosa e o Gládio. E os alunos do segundo B requisitaram 18 desses livros. Foram lá alguns alunos do segundo B, o Manuel, a Francisco, o João e o Rui, e requisitaram alguns livros. O Manuel requisitou 4, a Francisca 6, o João 5 e o Rui 3. A pergunta que se faz é o seguinte: depois deles requisitarem estes livros, tendo em conta que a biblioteca só tem 29, quantos livros ficaram na biblioteca? Pausa o vídeo para poderes resolver a questão e depois eu mostro a solução, está bem? Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? O problema diz-nos duas coisas. A biblioteca da escola tem disponível para os alunos os primeiros 29 livros da série da banda desenhada Asterix. Só tem 29 livros da série, neste momento. Os alunos do segundo B requisitaram 18 desses 29 livros. E o que é que nos pede o problema? O que é que nos pergunta o problema? Quantos livros da banda desenhada da Asterix ficaram na biblioteca depois dos alunos do segundo B terem requisitado os 18 deles? Portanto, havia de 29, requisitaram 18, quantos é que ficaram lá? Muito bem. Quantos livros do Asterix tem a biblioteca? Tem 29, que nós vimos. Estão aqui os 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 10 e 10, 20, mais 9. Portanto, se fosse 10 mais 10 mais 10 dá 30, menos 1 que falta são 29. Podes começar a aprender a contar assim. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tens aqui uma fila 10 mais 10, 20. Aqui mais esta fila 30. Mas como falta 1, tiras 1, fica 29. Só os tais 29 livros.
E foram requisitados 18 livros. Estás a ver? Eles requisitaram estes 18 livros que estão aqui. Portanto, qual é a conta que nós temos que fazer para determinar quantos livros é que ficar? É uma conta de subtrair ou de somar? Uma adição ou uma subtração? Muito bem, é uma subtração. Aos 29 nós vamos tirar 18. E ficam 11, certo? 11 livros. Portanto, depois da requisição dos 18 livros do Asterix pelos alunos do segundo B, ficaram na biblioteca apenas 11 livros. Ora, vamos confirmar a conta. 29 menos 8. 9 menos 8 é 1. Podes tirar 1 a 2, é 11. Certo? Ficam 11 livros. Cá estão os 11 livros. A segunda pergunta que vamos fazer sobre o problema é o seguinte. O Gabriel e o Simão, que pertencem ao segundo A, foram à biblioteca para requisitarem cada um 4 livros da banda desenhada do Asterix. Portanto, eles queriam requisitar 4 o Gabriel e 4 o Simão. Mas dos livros disponíveis na biblioteca, o Gabriel não encontrou um dos livros que queria. Portanto, ele queria 4, mas queria 4 livros específicos. Mas um deles não havia. Portanto, não trouxe os 4. E o Simão não encontrou 2. Portanto, o Simão queria 4 também, só encontrou 2 dos que queria. Quantos livros ficaram na biblioteca depois do Gabriel e do Simão levarem os livros que queriam e que estavam disponíveis? Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? Diz-nos 3 coisas. Diz-nos primeiro, depois da requisição dos livros dos alunos do segundo B, não te esqueceste da pergunta anterior, haviam 29, requisitaram 18, ficaram 11 livros. Ficaram 11 livros. Agora, nesta pergunta diz assim, o Gabriel queria requisitar 4 livros, mas um deles já estava requisitado. Portanto, não trouxe 4, trouxe menos de 4. O Simão queria requisitar 4 livros, mas 2 deles já estavam requisitados. Também não trouxe 4, trouxe menos de 4. Portanto, isso é o que nos diz o problema. O que é que nos pergunta o problema? Quantos livros da banda desenhada do Asterix ficaram na biblioteca depois do Gabriel e do Simão ter requisitado os livros? Certo? Ora, vamos lá ver. Primeira questão. Depois da requisição dos livros dos alunos do segundo B, a biblioteca da escola ficou com apenas 11 livros. Já tínhamos visto isso, não é? Segunda questão que nos diz o problema. O Gabriel queria requisitar 4 livros, mas um deles já estava requisitado. Ele queria estes 4 livros, mas este aqui, de Zaragata, já estava requisitado. Portanto, ele não pôde trazer. Então, o Gabriel só conseguiu requisitar quantos livros? 4 que queria, menos um que não havia, só trouxe 3. Ele queria estes 4. Mas este já estava requisitado, só trouxe 3. 1, 2, 3. Cá está, uma conta de subtrair. 4 menos 1, queria 4. Tirando um que não pôde requisitar, só trouxe 3. Portanto, ele queria 4 livros, mas só trouxe 3. E o Simão? O Simão também queria 4, mas 2 deles já estavam requisitados. O Legionário e os Helvécios. Certo? Portanto, quantos livros é que ele trouxe? Trouxe só 2, não é? Porque dos 4, 2 já estavam requisitados, só trouxe 2. 4 menos 2 dá 2. Só trouxe 2 livros. Muito bem. Então já temos os nossos dados. Então, quantos livros do Asterix requisitaram o Gabriel e o Simão em conjunto? Portanto, o Gabriel queria 4, só trouxe 3. O Simão queria 4, só trouxe 2. Quantos é que trouxe em conjunto? É uma conta de somar ou de subtrair? O que é que achas? É de somar, muito bem. Portanto, 3 mais 2 são 5 livros. Em conjunto trouxeram 5 livros. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5. Trouxeram 5 livros. Portanto, o que é que nos pergunta o problema? Quantos livros da banda desenhada do Asterix ficaram na biblioteca depois do Gabriel e do Simão terem requisitado os livros? Então, se existiam na biblioteca 11 livros, certo? Estes 11 livros que existiam. E se o Gabriel requisitou 3 e o Simão 2, isto é, 5 livros no total, quantos é que ficaram? Nós temos que fazer uma conta de somar ou de subtrair. Muito bem, é de subtrair. Portanto, aos 11 livros que estavam na biblioteca, nós fomos retirar os 5 livros que requisitaram o Gabriel e o Simão juntos. Cá está. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos livros é que ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se a conta está certa. 11 menos 5. Podes tirar 5 a 1? Claro que não, tens que pedir uma dezena emprestada. 1 para 11 dá 6. Cá estão os 6 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaram 6 livros. Esta é a resposta. Certo? Vamos ver, então, isto é o resumo. Portanto, dos 11 livros que existiam na biblioteca, 5 foram requisitados pelo Gabriel e pelo Simão, ficaram 6 livros.
Portanto, isto foi o que nós vimos. Vamos então ver a segunda questão. Quando o Gabriel e o Simão estavam a sair da biblioteca, cruzaram-se com o senhor da distribuição de livros que trazia livros novos da série Asterix e que estavam já há algum tempo encomendados, do 30 ao 37, mas o 38 estava esgotado. Portanto, só trouxeram do 30 ao 37. Com a entrada destes livros novos, com quantos livros da série Asterix ficaram disponíveis na biblioteca? Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? Diz-nos duas coisas. Depois da requisição de 5 livros pelo Gabriel e pelo Simão, a biblioteca ficou com apenas 6 livros da série da banda desenhada Asterix, certo? E o fornecedor de livros da banda desenhada Asterix entregou 8 livros novos, que estavam encomendados. São as duas coisas que sabemos. O que é que nos pergunta o problema? Quantos livros da banda desenhada Asterix ficaram na biblioteca depois desta ter recebido os 8 livros novos? Tinha 6, recebeu mais 8, com quantos é que ficou? Ora bem, quantos livros da Asterix tem a biblioteca neste momento, no início, antes da entrega? Tinha 6 livros, 2, 4, 6, os tais 6 livros. Depois do Gabriel e do Simão terem requisitado os seus livros. E foram entregues à biblioteca 8 livros novos da série. Certo? Nós temos que fazer uma conta de somar ou de subtrair? O que é que achas? De somar, muito bem. Portanto, aos 6 livros que existiam antes, temos que adicionar 8 livros novos que chegaram. 6 mais 8 dá 14. Portanto, a biblioteca ficou com 14 livros. Correto? Vamos a mais uma questão. Na semana seguinte, o Manuel, a Francisco, o João e o Rui, alunos do segundo B, foram juntos devolver livros à biblioteca. O Manuel devolveu 4 livros, a Francisca 5 livros e requisitou 2, o João devolveu apenas 5 livros e o Rui também devolveu apenas um livro. Depois destas entregas e requisições efetuadas, quantos livros da série de Asterix ficaram disponíveis na biblioteca? Certo? Portanto, o Manuel devolveu 4, não requisitou nenhum. A Francisca devolveu 5, requisitou 2. O João devolveu apenas os 5 livros que tinha e o Rui apenas um livro. Certo? Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O que é que nos diz o problema? Depois da requisição dos livros pelo Gabriel e pelo Simão, a biblioteca da escola recebeu do seu fornecedor 8 livros novos da série da banda desenhada Asterix. Certo? Os alunos do segundo B que tinham requisitado livros devolveram estes livros. O Manuel devolveu 4, a Francisca 5 livros e requisitou 2, o João 5 livros e o Rui 1. Isto é o que nos diz o problema, que nós sabemos. O que é que nos pergunta o problema? Depois das entregas e requisições efetuadas, quantos livros da série Asterix ficaram disponíveis na biblioteca? Ora, vamos lá ver então. Vamos ver primeiro a primeira questão. Com a entrada dos 8 livros novos, né, portanto, existiam 6 livros antes, depois da requisição do Gabriel e do Simão, e entraram 8 novos. Portanto, 8 e 6, 14. Já tínhamos visto que ficaram 14 livros. Né? São estes livros. Portanto, 6 mais estes 8, 14. O Manuel, o que é que aconteceu ao Manuel? Vamos ter atenção aos livros que devolvidos e realizados pelo Manuel. O Manuel devolveu 4 livros, está aqui, devolveu 4 livros, e não requisou nenhum. Devolveu, a seta está para fora, e seta para dentro, recebeu, requisitou. Portanto, qual a relação de livros em termos de entrada na biblioteca? É de somar ou de subtrair? O que é que tu achas? Ele devolveu 4 e requisitou 0. Quantos é que entraram na biblioteca? Entraram 4, não é? Porque ele devolveu, entraram 4 livros, estes 4, devolveu à biblioteca. E retirou da biblioteca algum? Não, ele retirou 0. Então 4 menos 0 é 4. Portanto, ele retirou, no fundo, ele entregou, no fundo, 4 livros. Aumentou os livros que estavam na biblioteca, 4. E a Francisca? Devolveu 5 e requisitou 2. Devolveu 5, mas depois requisitou 2. Então, quantos livros é que devolveu à biblioteca, em termos de quantidade? 3. É uma conta de subtrair, muito bem. 5 menos 2, 5 devolveu e depois requisitou 2. No fundo, só devolveu, em termos de quantidade, à biblioteca 3 livros. Certo? E o João? O João devolveu 5 livros e não requisitou nenhum. Então entraram os 5 livros todos na biblioteca, não saiu nenhum. Quantos é que entraram na biblioteca? 5 menos 0, entraram 5. Né? Entraram 5, saíram 0, ficaram 5.
E o Rui devolveu um livro e não recebeu nenhum. Então quantos livros é que entraram na biblioteca? Um. Devolveu um, entrou um e não saiu zero. Portanto, ficaram lá um. Então, resumindo, o que é que nós podemos dizer? Que o Manuel devolveu 4 livros e não recebeu nenhum. Portanto, entraram na biblioteca 4. A Francisca devolveu à biblioteca 5 e requisitou 2. Portanto, ficaram na biblioteca apenas 3. Né? Porque entraram 5, saíram 2, ficaram lá 3. O João devolveu 5 livros e não recebeu nenhum. Portanto, entraram 5, não saiu nenhum, ficaram 5. E o Rui devolveu um livro e não saiu nenhum. Portanto, ficaram lá 1. Então, para sabermos quantos livros é que entraram na biblioteca, o que é que nós temos que fazer? Uma conta de somar ou de subtrair? Muito bem, é de somar. Então vamos fazer 4 mais 3 mais 5 mais 1 dá 4 e 3, 7 e 5, 12 e 1, 13. 13 livros. Entraram na biblioteca 13 livros. Certo? Então, se a biblioteca tinha 14 livros, não é? E se entraram 13, quantos livros é que ficaram no total? É uma conta de somar ou de subtrair? O que é que achas? É de somar. Muito bem. Então 14, que é o que existia, mais 13 que entraram, ficaram 27. Agora vamos lá confirmar. 4 e 3, 7. Não vai nenhum de trás. 1 e 1 são 2. 27. Muito bem. 27 livros é quantos ficaram na biblioteca. Vamos então agora, terminado o problema, vamos agora ver as capas dos livros da série Asterix que tu tens disponíveis para poderes ler. Para isso tens um link abaixo, acessas a essa área e fazes o download ou visualizas o livro para leres, certo? Tens os livros, estes 4 livros, o Asterix o Gaulês, o Asterix e a Foice do Ouro, Asterix e os Godos, Asterix o Gladiador, tens o Asterix e a Volta à Gália, o Asterix e a Cleópatra, o Asterix entre os Bretões, o Combate dos Chefes, tens o Asterix e os Normandos, o Asterix o Legionário, tens o Asterix nos Jogos Olímpicos, tens o Escudo de Arvena, tens o Asterix e o Caldeirão, o Asterix na Espanha, o Asterix entre os Helvécios, o Asterix a Zaragata, tens o Asterix o Domínio dos Deuses, o Asterix o Louros de César, o Asterix o Adivinho, o Asterix na Córcega, o Asterix o Presente de César, o Asterix a Grande Travessia, Obelix e a Companhia, a Asterix entre os Belgas, o Asterix o Grande Fosso, a Odisseia de Asterix, o Filho de Asterix, as 1001 Horas de Asterix, Asterix e a Rosa e o Gládio, a Galera de Obelix, o Pesadelo de Obelix, Asterix e a La Traviata, Asterix e os Regressos dos Gauleses, o Céu cai-lhes em cima da cabeça, o Aniversário de Asterix e Obelix, Asterix entre os Pictos, e finalmente temos o Papiro de César, o Asterix e a Transitálica e a Asterix a filha de Vercingetorix. Nome esquisito. Para além destes livros, tens os livros ainda não oficiais da série, que não são da série oficial, que são estes 9 livros que depois tu podes ver também, certo? Portanto, tens muito que ler nestas férias escolares e nas seguintes, acedendo a este link e lendo os livros, são muito engraçados. Portanto, antes de terminar, vou-vos deixar, como forma prometido, os 2 vídeos, um sobre como é fabricado o papel, que usas no dia-a-dia, e o outro com um resumo de como são feitos os livros. Portanto, são 2 vídeos muito engraçados, ficas a conhecer exatamente estes dois assuntos, ok?